Olá, hoje vamos estudar um pouco sobre o triângulo de Pascal e a sua relação com a genética. Antes, a gente precisa relembrar alguns conceitos básicos da genética. A genética ela estuda a transmissão de características hereditárias, ou seja, as características passadas dos pais para os filhos. Essa transmissão ela ocorre por meio da fecundação, que é nada mais que a fusão entre dois gametas, o óvulo, que vem da mãe, e o espermatozoide, que vem do pai. Esses gametas são células haploides que contêm 23 cromossomos, e quando se fundem, formam uma célula diploide com 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos no total. Essa célula diploide é o zigoto, que vai desenvolver e gerar um indivíduo. Porém, são os genes os verdadeiros responsáveis por determinar as características do indivíduo. Os genes eles estão no DNA presente nos cromossomos. Como vimos anteriormente, um indivíduo possui células diploides com 46 cromossomos. Esses cromossomos estão em pares e a gente denomina eles de cromossomos homólogos. Eles apresentam genes que obtêm a mesma posição e que atuam nas mesmas características e podem admitir diversas formas e versões. Esses genes são chamados de alelos. Os alelos eles podem ser classificados em alelos dominantes, quando as características dos seus genes dominam sobre as demais. Eles são representados por letras maiúsculas e são expressos em condições homozigóticas ou heterozigóticas. E também alelos recessivos, que só se expressam em condição homozigótica e são representados por uma letra minúscula. Com isso, a gente pode explicar como ocorre a transmissão de características hereditárias. A gente tem o genótipo, que é o conjunto de genes que vai ser expresso no indivíduo como características físicas, ou seja, a altura, cor dos olhos, cor da pele, etc. Esses são os fenótipos. Com esses conceitos, agora a gente pode explicar o que é a herança quantitativa, o que a gente vai relacionar posteriormente com o triângulo de Pascal. A herança quantitativa ela ocorre quando há interação entre dois ou mais pares de alelos e apresenta um caráter acumulativo, ou seja, ela produz uma série de fenótipos diferentes entre si. A cor da pele ela é um exemplo clássico desse tipo de herança, onde ela apresenta 5 tipos de fenótipos diferentes, em que esses fenótipos eles são controlados por dois pares de alelos, que é o azão-azinho e o bezão-bezinho. Os alelos maiúsculos azão-bezão, eles condicionam a grande produção de melanina, e o azinho e bezinho, eles não são ativos na produção de melanina. E é por meio dessa tabela que a gente consegue ver as probabilidades do resultado entre o cruzamento de dois indivíduos. Temos aqui, então, dois indivíduos morenos médios, duplo heterozigoto. Duplo porque contém dois pares de alelos e heterozigoto porque contém um dominante e um recessivo. Quando ocorre o cruzamento entre eles, a gente pode ter uma margem de genótipos e a gente consegue calcular isso da seguinte maneira. Primeiro, a gente vê o número de combinações que há entre os alelos A e os alelos B. A gente tem, então, azão-bezão, azão-bezinho, azinho-bezão e azinho-bezinho. Como ambos são heterozigotos, a gente vai ter a mesma combinação de alelos e a gente agora pode partir para o cruzamento, que vai ser demonstrado pelas setinhas. É como se houvesse uma multiplicação entre esses diferentes alelos. O azão com bezão vai ficar azão-azão, bezão-bezão. O azão com bezinho multiplicado pelo azão com bezão vai ficar azão-azão, bezão com bezinho, e assim por diante. Com esse quadro, a gente consegue calcular o número de probabilidades para cada fenótipo, que eu mostrei anteriormente. Aqui a gente tem o número em fração, de cada fenótipo correspondente. Bem, gente, eu sou o Carlos e eu vou explicar sobre o triângulo de Pascal. Para que a gente entenda bem essa parte da genética, da herança quantitativa, é necessário que a gente entenda, que a gente saiba o que é o triângulo de Pascal. Então, para começar a explicação, eu vou revisar rapidinho o conceito de combinação. E quando eu falar combinação aqui, eu vou estar falando da combinação simples, especificamente. Okay? Então, a combinação simples nos permite calcular o número de subconjuntos de P elementos a partir de um conjunto formado por N elementos, com N maior ou igual a P. Bem, em outras palavras, a gente tem um grupo com
um tanto de elementos, que eu vou chamar de N, né, essa quantidade, e a gente quer formar outros grupos com uma certa quantidade também de elementos, a partir do primeiro, que esse segundo grupo vai ter P elementos. Ok? Então, você pode pensar nessa expressão como o arranjo dividido pela permutação, pelo PFC, como você preferir. Mas enfim, agora que a gente já tem essa revisão da combinação, a gente pode falar em si do triângulo de Pascal. Primeiro a gente forma um quadro de formato triangular formado por colunas e linhas. Começa da linha 0 da coluna 0, igual está aí na tela. Bem, como a gente pode ver, a primeira linha tem um elemento, a segunda tem dois, a terceira 3, a quarta 4 e assim vai. Cada número aí é resultado da combinação do número da linha pelo número da coluna. E a gente também pode observar que toda linha aí ela é simétrica. Por exemplo, a terceira linha, 1, 2, 1. A quarta, 1, 3, 3, 1. E assim vai. O mais interessante do triângulo de Pascal é a relação entre os elementos dele. Por exemplo, os elementos da primeira coluna são sempre iguais a 1, assim como os termos onde n é igual a p, igual está indicado aí na tela. Outra relação interessante é a relação de Stiefel, que diz que a soma de dois elementos que vêm um depois do outro de uma mesma linha vai ser igual ao elemento da linha de baixo e da coluna mais à direita. Então, por exemplo, na quarta linha, a linha 3, a gente tem 1, 3, 3, 1. Vamos pegar esses dois 3, que são consecutivos, vem um depois do outro. Na soma deles vai dar 6, né? E 6 é o elemento da linha de baixo da coluna mais à direita. Na quinta linha, a gente tem o 1 e o 4, um depois do outro. Somando esses dois vai dar 5, que é o elemento da linha de baixo e da coluna mais à direita entre os dois. Nessa mesma linha a gente tem o 6 e o 4, que vem um depois do outro. Somando os dois dá 10, que é justamente o elemento da linha de baixo e da coluna mais à direita entre os dois. Outra relação legal também é o teorema das linhas, que vai dizer que a soma dos elementos da linha n vai ser igual a 2 elevado a n. Então, exemplificando, a gente tem a quarta linha, que é a linha 3, onde está 1, 3, 3, 1. Somando isso, vai dar 8. Sendo que, como é a linha 3, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, é muito legal esse teorema. Bom, o Carlos então trouxe para a gente o que é o triângulo de Pascal e a Bia explicou o que é a herança quantitativa. E agora eu vou trazer uma relação que a gente pode fazer na biologia entre esses dois conceitos. E para isso, a gente vai partir de um exemplo que a Bia trouxe para a gente, que é a herança da cor de pele na espécie humana, que é uma característica condicionada por 4 alelos. A gente vai tratar esses alelos como sendo A, B e B, certo? Então, a gente precisa lembrar que, como a Bia falou, a gente tem os alelos efetivos e os alelos não efetivos. Para a espécie humana, a gente tem 5 fenótipos diferentes da cor de pele. E qual é a conclusão que a gente tira disso? Que são 5 fenótipos e 4 alelos. Ou seja, o número de fenótipos é o número de alelos mais um. Certo? E por que mais um? Porque para a espécie humana, a gente tem 5 fenótipos diferentes da cor de pele. E qual é a conclusão que a gente tira disso? Que são 5 fenótipos e 4 alelos. Ou seja, o número de fenótipos é o número de alelos mais um. Certo? E por que mais um? Porque se a gente juntar em um indivíduo os alelos não efetivos, a gente tem uma característica adicional. Então, são as 4 distintas
são resultantes da adição gradual, né, de alelos efetivos, e uma característica extra que não está inclusa nessa, nessa escala nessa graduação, né, dos tons de pele. Nesse contexto de tom de pele, para a espécie humana, a gente sabe que o tom de pele preto ou negro, a gente sabe que é formado por 4 alelos efetivos: azão, azão, bezão, bezão. Para o tom de pele branco, a gente só tem alelos não efetivos: azinho, azinho, bezinho, bezinho. Se a gente fizesse um cruzamento entre uma pessoa branca e uma pessoa preta, então o filho desse casal, obrigatoriamente, ele seria moreno médio. Por quê? Como a Bia falou, vem um alelo de cada ancestral, de cada par. Então vem um alelo do pai e um alelo da mãe. Vamos pensar primeiro no alelo A. Vem um azão da pessoa preta e um azinho da pessoa branca. Então, no filho a gente tem azão, azinho. De mesmo modo, vem um bezão da pessoa preta e um bezinho da pessoa branca. E nisso, o filho ele seria bezão, bezinho. Então, o filho, obrigatoriamente, ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Certo? E como a gente relaciona a herança quantitativa com o triângulo de Pascal? A herança quantitativa e o triângulo de Pascal, eles vão ser relacionados especificamente para o cruzamento entre uma pessoa morena média, que tem um tom de pele moreno médio, cruzando com outra pessoa que também tem um tom de pele moreno médio. Então é um cruzamento entre duplo heterozigotos: azão, azinho, bezão, bezinho. E o que acontece? Bom, primeiro a gente precisa entender que do cruzamento entre essas pessoas morenas, a gente pode ter um filho que pode ter qualquer tom de pele. Como que poderia vir, por exemplo, uma pessoa branca desse casal de morenos? Ora, viria um alelo azinho da mãe, um azinho do pai, um bezinho da mãe, um bezinho do pai. Então o filho seria azinho, azinho, bezinho, bezinho, uma pessoa branca. Se, por exemplo, como que pode acontecer para vir uma pessoa que é morena moderada? Não, uma pessoa que é morena escura. Viria um azão da mãe, um azão do pai, um bezão da mãe, um bezinho do pai. Ou um azão da mãe, um azinho do pai, um bezão da mãe, um bezão do pai. Enfim, então a gente precisa ter em mente que desse casal, qualquer filho ele pode ter qualquer tom de pele. Então a gente precisa trabalhar com a ideia de probabilidade. E para isso que vai entrar o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal ele vai dar para a gente a proporção fenotípica para essa geração F1 resultante desse cruzamento entre essas pessoas morenas. E como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos imaginar primeiro o triângulo de Pascal ali bonitinho. E para a gente achar a linha do triângulo de Pascal que se refere à proporção fenotípica, nesse caso, do tom de pele humano, a gente precisa saber o número de alelos que determinam essa característica. No caso da pele, são 4 alelos. Então, a gente precisa contar de cima para baixo dessa pirâmide até o 4. Só que a gente precisa incluir o 0. Então, a gente tem lá 0, 1, 2, 3, 4. A linha do triângulo de Pascal que vai falar para a gente a proporção fenotípica para esse cruzamento é a linha que tem os coeficientes 1, 4, 6, 4 e 1. E o que isso significa? Somando esses números, a gente tem um total de 16. Então, é como se a gente tivesse aqui 16 pessoas. Esse 1, ele indica que um entre 16 desses filhos teria um tom de pele que a gente vai dizer que é o preto. Observe, então, seria algo como se fosse preto, moreno moderado, moreno médio, moreno claro e branco.
nessa ordem. Então, 1, 2, 3, 1, 4, 6, 4, 1 é preto, moreno escuro, moreno moderado, moreno claro e branco, certo? Então, em linhas gerais, o que isso traz pra gente? Bom, a gente somou todos esses indivíduos e deu um total de 16. Então, 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1 dá 16. E o que acontece? Que entre esses 16 indivíduos teria, claro, obedecendo o conceito de probabilidade, não quer dizer que é certo, é que é só uma probabilidade, é uma chance disso acontecer, é que a cada 16 desses filhos dessa geração F1, resultante desse cruzamento entre esses morenos, seria uma pessoa preta. E, de mesma forma, 4 entre esses 16 seriam de tom de pele moreno escuro. 6 dos 16 teriam um tom de pele moreno médio. 4 desses 16 teriam um tom de pele moreno claro. E entre esses 16 teriam um tom de pele branco. Então, é nesse contexto que a gente faz essa relação entre o triângulo de Pascal e a herança quantitativa. O triângulo de Pascal traz para a gente uma proporção para a ocorrência desses fenótipos em uma geração desses indivíduos.